Muito bem, estamos na lição de número 3 com o título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Então nós temos que estar atento a esta lição muito importante, né? Lembrando que você ter a sua convicção bíblica, você falar aquilo que a Bíblia está condenando como pecado, nada disso pode ser entendido como um preconceito, viu? Muito pelo contrário. Quando nós falamos, quando nós ensinamos, né? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é o amor pelas pessoas, porque todos nós somos falíveis, todos nós somos falhos, e a Bíblia deixa bem clara lá em Romanos 3:23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós temos que deixar claro pela Bíblia Sagrada, né, que a Bíblia ensina que o relacionamento íntimo ele deve ser heterossexual entre um homem e uma mulher, né, e também monogâmico. Então, dentro do casamento, a intimidade foi criada por Deus para que dentro do casamento ela seja uma bênção para o casal. O texto áureo diz assim: fugir da prostituição. Essa palavra prostituição nós vamos ver no decorrer da lição, viu? Que a tradução dela ali vem do grego porneia, significando todo tipo de pornografia, todo tipo de prostituição. Então, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. A verdade prática diz: as escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 6, versículo 15 ao 20, e Romanos capítulo 1, versículo 26 ao versículo de número 28. A introdução está dizendo: nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças, né, na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas, que é o caso da intimidade antes do casamento, né? Antes era visto como pecaminoso, hoje, né, é visto como normal. Ah, não, solteiros podem ter intimidade quando quiser, antes do casamento pode ter intimidade quando quiser, mas isso pela Bíblia é pecado. E até mesmo antigamente, pela legislação nossa, o adultério, por exemplo, era uma prática criminosa. Hoje já não é mais uma prática criminosa, mas continua sendo pecado pela Bíblia Sagrada. Muito bem, aqui na parte primeira, a revolução sexual. Na parte primeira, que é a revolução sexual, um novo paradigma para a sexualidade. Então, a partir de 1960, foi se criando um novo paradigma para a sexualidade. Você veja bem que o nosso paradigma, o nosso modelo, né, o nosso modelo é judaico-cristão. Por quê? Porque Jesus vem do judaísmo e nós seguimos a Jesus, que é o nosso Cristo, é o nosso Messias. Então a nossa cultura, ela é judaico-cristã. Então, dentro da nossa cultura judaico-cristã, os nossos valores morais são extraídos da Bíblia Sagrada. Então, aquilo que a Bíblia Sagrada orienta é aquilo que nós colocamos em prática. Então, dessa forma, as relações íntimas, elas devem ser heterossexuais e monogâmicas dentro daquilo que nós olhamos pela Bíblia Sagrada, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual, né? E é no item 2 aqui, a quebra de um tabu. Então, o que que para as pessoas, né? O que que para a contracultura significa a quebra de um tabu? Então, para eles, nós que ensinamos a Bíblia, então nós somos, vamos dizer assim, né? Nós somos quadrados, né? Nós somos antigos. Por quê? Porque eles dizem assim, nossa, a Bíblia foi escrita tantos mil anos atrás, então hoje as coisas estão mais modernas. Mas veja bem, o que era pecado lá na época de Moisés continua pecado hoje. Você pode observar que todas as sociedades, né, ocidentais, que são sociedades que têm mais democracia, né, que no Oriente Médio, ali você vai para outros locais ali, você vê que não tem e que são guiados ali por normas muito rígidas, né, como é o caso dos islâmicos. Então você veja bem, a sociedade ocidental, dentro da democracia, toda a nossa moralidade, as nossas formas de lei foram baseadas na Bíblia Sagrada, ali nos 10 mandamentos. Então, continua de pé a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para nós, né, que cremos. Então, a quebra de um tabu, a partir de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças. Então, houve grandes mudanças com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Então, os historiadores
observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força na sociedade ocidental a partir dessa época. Mas aí você vai dizer, mas pastor, não é o direito da pessoa ou é o direito da mulher? Veja bem, o nosso Deus dá um livre-arbítrio mesmo, né? O que que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma livre escolha, mas uma coisa é você poder escolher aquilo que você quiser e outra coisa é o outro também poder ter o direito de opinião dele e entender pela Bíblia Sagrada que aquilo é pecado. Agora, quando nós entramos num assunto mais delicado ainda, que é o assunto do aborto, nós temos que entender que o aborto, quando começa a ser gerado no ventre de uma mulher, uma criança, então aquele ser que está sendo gerado não é uma extensão do corpo dela. Então, se a pessoa fala assim, vou cortar meu dedo, vou cortar meu pé, é uma coisa, mas vou tirar um feto, aí é uma outra vida que está ali, né? Então, nós temos que tomar esse grande cuidado, por quê? Porque o nosso Deus, ele vai colocar tudo isso na balança, e a Bíblia Sagrada é bem clara em dizer, e também dentro da Constituição brasileira e da Constituição mundial, né? Sempre nós temos que defender a vida, e o nosso Deus é aquele que dá a vida e que nos ensina a defender a vida, ainda mais de um inocente, como é uma criança dentro do ventre. Parte 2. As principais distorções da sexualidade sadia. No item 1, a prática da fornicação. Então, o que é fornicação? No contexto evangélico, o termo fornicação seria o relacionamento íntimo entre solteiros, né? O relacionamento íntimo antes do casamento, entre pessoas solteiras. Então, nós chamamos isso de fornicação. Contudo, o termo grego, né, o termo grego usado é porneia. E essa palavra porneia, ela é traduzida para o português como pornô ou pornografia. Então significa qualquer tipo de ato sexual pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação, viu? Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimos. Está ali na leitura bíblica em classe nossa, em 1 Coríntios 6,18. Então Paulo diz assim, ó, ele cita esta palavra dizendo assim, fugir da prostituição, fugir da porneia, da pornografia, do pornô, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então nós temos que tomar este cuidado. No item 2, adultério. Não é crime, mas é pecado. Então o adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira. Então, depois vem a lei, né, que veio até a revogação da lei que a regulamentava. Então, essa lei que considera o adultério como crime, ela não existe mais no Brasil. Então, adultério é crime no Brasil? Não, não é crime no Brasil. Mas, pela Bíblia Sagrada, continua sendo pecado. Então, aquilo que é pecado, nós temos que observar e tomar cuidado. Por quê? Porque o adultério, ele destrói o lar, destrói a família, machuca as pessoas, né? Tanto o homem quanto a mulher, qualquer um dentro do casamento que pular a cerca, o outro se considera, né? Começa ali aquele sofrimento, se considera uma pessoa machucada no caso, traz tantos traumas para os filhos também. Então que Deus nos guarde. E se aconteceu alguma coisa, nós vamos olhar lá em São Mateus, né? Quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo perdoou ela sim, porque houve arrependimento. Mas Jesus diz para ela, vai e não peques mais. Então o próprio Jesus está dizendo ali, olha, é pecado o adultério, então vai e não peques mais. Então qual é a solução? É deixar, abandonar, pedir perdão a Deus e não pecar mais. No item 3 aqui, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico, tá? E outra coisa nós temos que observar, né, depois mais para frente também que o autor está dizendo, porque nós temos que tomar cuidado. Se nós estamos dizendo que homossexualidade, né, ela é um pecado, isso não é um preconceito contra homossexuais, porque há preconceito, sim, não é
preconceito apenas contra homossexuais, há preconceito contra evangélicos, há preconceito contra ateus, há preconceito em todas as esferas. E o preconceito, ele tem que ser também combatido, né? Então que Deus nos guarde, nos ajude, por quê? Porque nós temos que respeitar e tratar bem todas as pessoas. Então, se eu estou dizendo que alguém que está adulterando, ele está pecando, não quer dizer que eu tenho preconceito contra essa pessoa que está no ato de adultério. Eu tenho que respeitá-la, eu tenho que amá-la diante de Deus, né? E levar o que? O evangelho, que é o seu evangelho de salvação, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque uma das maiores armas que nós temos e muito pouco usada é o amor. Parte 3 aqui da nossa lição, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então, qual é o padrão bíblico? No item 1, o sexo atende uma necessidade da criação. Então, uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Então, a prática sexual está associada à procriação, porque o próprio Deus disse, né, crescei e multiplicai-vos, mas não foi a intimidade entre o casal não foi criada apenas para a procriação, também o que? Para a união deste casal, também o que? Para o entendimento desse casal, também para o benefício da família e deste casal. Então Deus disse para o primeiro casal se multiplicar e encher a terra. Sem a procriação, não haveria perpetuação da espécie humana. Então a intimidade, portanto, atende uma necessidade premente da criação. No item 2, o sexo como complementação e satisfação. Então, além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. Então, a Bíblia não condena a prática sexual quando quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou. O casamento, então dentro do casamento, a intimidade entre o casal, ela é santa, sagrada e a própria Bíblia estimula. Por isso que a Bíblia diz assim, né, que o marido, ele pertence à mulher e a mulher pertence ao marido. Claro, né, que não é para nenhum tipo de abuso. Olha, tem que ser a hora que eu quero, como eu quero, eu que mando, nada disso. Mas tem que haver esse entendimento entre o casal. Então tem que haver o que? Tem que haver essa satisfação entre o casal. Então a intimidade dentro do casamento também foi criada para isso. O nosso Deus, ele é o criador de todas as coisas. Então o nosso Deus, quando ele faz Adão, ali passa um tempo, né, sozinho, passa um tempo ali comandando o jardim do Éden. Logo ele vê que não é bom que o homem esteja só. Então ele coloca a companheira ao lado ali de Adão e Adão ficou muito satisfeito. Então dentro da intimidade há essa satisfação, há então essa completude, né, entre o casal. Amém? No item 3 aqui, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível, né, com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, não deve haver preconceito. Por quê? Porque todos nós somos pecadores e nenhum tipo de pecado, né? Na Bíblia diz bem claro que todo tipo de pecado o nosso Deus está pronto para perdoar. Desde que haja arrependimento, o Senhor Deus perdoa. Mas apenas há um pecado na Bíblia que não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós temos que tomar esse cuidado, por quê? Para que nós não venhamos permitir nenhum tipo de preconceito dentro das nossas igrejas. Então a igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Então, pela Bíblia, algo é pecado? É pecado, mas o pecador tem que ser abraçado, tem que ser convidado a crer em Jesus, a seguir Jesus, e o Senhor Jesus é que faz a transformação em nós. É Jesus que faz a transformação em nós. Então, nós temos que abraçar as pessoas, nós temos que amar as pessoas, nós temos que ouvir as pessoas, nós temos que orar pelas pessoas, e o nosso Deus é aquele que nos capacita para isso, né? Por isso que a Bíblia diz assim, nos dá a entender a Bíblia, que os anjos atentaram para levar o evangelho, para anunciar o evangelho. Você imagina um anjo anunciando o evangelho. Ele iria dizer, você quer Jesus? O outro ia falar alguma coisa, ele ia desembainhar sua espada e ia dizer, então, você perdeu sua chance. Por isso quem prega o evangelho são seres humanos, ou seja, pecadores que foram redimidos pelo sangue de Cristo, agora sentindo o amor de Cristo, pregando para outras pessoas e compreendendo compreendendo a fraqueza, compreendendo muitas vezes que as pessoas ouvem a palavra hoje, ouvem amanhã,
manhã, até que a palavra vai amadurecendo no coração dela e ela enxerga que aquilo está sendo pregado com amor. Amém. Aleluia. Então, conclusão, nesta lição aprendemos sobre três tipos sobre três dos principais desvios do modelo de sexualidade: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas três práticas pecaminosas têm ganho cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas, né? Por quê? Por causa... Nós falamos que no início, em 1960, né, quando começa ali então, vem com a chegada da TV, da contracultura, e nós temos que entender o seguinte: a Bíblia diz que o inimigo, né, o diabo, ele é o Deus desse século, ele é o Deus com letra minúscula desse século, e que o mundo, o sistema mundano, né, o mundo jaz no maligno. Então as pessoas estão fazendo o quê? Estão querendo normatizar aquilo que a Bíblia diz que é pecado, e a pessoa precisa entender que a Bíblia está dizendo que é pecado e que Jesus pode libertá-la de qualquer pecado. Não, alguém vai dizer assim: ah, pastor, mas tem alguém na igreja e eu sei que faz coisa errada. Sim, meu filho, porque ele é humano, mas Jesus pode perdoar e pode transformar pessoas. Então não julgue a igreja de Cristo num todo, porque você vê alguém que está dentro dela, né? Quem sabe até tentando, né? Encontrar ali uma libertação, tentando encontrar ali a paz de Deus, e no entanto, né? Está ali tropeçando, está ali com seus desafios, e alguém aponta aquela pessoa e quer desfazer de toda a igreja. De forma alguma, não vamos desfazer de ninguém, não vamos maltratar ninguém, vamos abraçar a todos, porque Deus é o Deus de transformação. Amém. Vamos para as nossas perguntas. A partir de que ano o movimento de contestação da moral cristã ganha mais visibilidade? A partir de 1960. Qual é o sentido mais amplo da palavra grega porneia? Então, a palavra grega porneia, ela abrange, né, na língua portuguesa, todo tipo de pornografia, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Cite pelo menos uma base bíblica, né, que reprova adultério. Lá em 2 Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12, nos conta a história do rei Davi, que adulterou com Betseba, e o nosso Deus repreendeu, né, aquele ato dele e mandou o profeta Natã para repreendê-lo duramente, e veio uma consequência muito grande através do ato de adultério de Davi, né? Davi pagou um alto preço. Por quê? Porque todo pecado, qualquer tipo de pecado, né, ele dói no nosso coração, na nossa alma, e qualquer tipo de erro que a gente comete é a lei da semeadura. O que nós plantamos é o que nós colhemos. Por isso precisamos pedir a Deus graça e misericórdia e a sua paz sobre as nossas vidas. Pergunta 4. Como o cristão compreende a homossexualidade? Então, os cristãos conservadores, que têm na Bíblia sua única regra de fé, compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico, viu? Então, não é que nasceu, né? Ah, eu nasci homossexual. Não, é um comportamento adquirido. E, independente disso, quem pode abraçar o coração dessa pessoa, transformar o coração dessa pessoa, é só o Senhor Jesus Cristo. E cabe a nós o quê? Cabe a nós não de forma alguma, né, ser contrário ao preconceito, e também abraçar esta pessoa para que ela entenda que a igreja está pronta para acolher todas as pessoas, e quem transforma é o Senhor Jesus Cristo. Pergunta 5. Qual a maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as muitas, né, contra as muitas e diferentes formas de impureza? Então, como que o Criador fez? O Criador, ele... para que livrar o casal, né, da fornicação, do adultério, dessas diferentes formas de mazelas, né, de impurezas que existem e que o mundo, né, prega tanto. Então ele colocou o que? A intimidade, essa como prática dentro da esfera do casamento. Então a intimidade foi criada por Deus, o relacionamento sexual foi criado por Deus para que o casal desfrute disto dentro do casamento e que sejam abençoados. Olha, meu querido, que a sua vida seja abençoada e que você reflita nas palavras que foram ditas aqui, que são palavras faladas com amor, com carinho, para que o Senhor Jesus possa, cada um de nós, livrar cada um de nós, porque nenhum de nós somos perfeitos, mas o nosso Deus em Cristo Jesus, pelo sacrifício da cruz, é que nos aperfeiçoa. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família.